Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com um de nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Palestinos não desistem. Palestinos resistem. Desde o início de outubro, o Estado de Israel ataca milhões de palestinos na faixa de Gaza. O que a mídia burguesa não conta é que há 8 décadas esse mesmo Estado, hoje governado pelo terrorista Benjamin Netanyahu, é apoiado pelo governo dos Estados Unidos e massacra o povo palestino, ceifando vidas e sonhos, saqueando e destruindo o território, assassinando por fome e bombas. Para falar sobre a dor e a resistência palestina, o jornal A Verdade, na edição 283, entrevistou Jamília Abdel Latif, advogada representante do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino em Campinas, São Paulo. A entrevista foi realizada por Larissa Mayumi e Marta Fontenelle. Você confere o material agora. O jornal A Verdade agradece a convidada por aceitar a entrevista nesse contexto de luto, em que já são mais de 5.000 vidas e quase 3.000 mulheres palestinas assassinadas, além de mais de 7.000 pessoas feridas. A gente acredita que a gente tem até mais pessoas mortas. Existe uma lista com o nome e o documento da pessoa. A hora que essa pessoa é levada para um hospital, onde é feito um atestado de óbito, onde é levado o corpo ou um pedaço de corpo que sugira que não é possível a pessoa ter morte, porque tem corpos explodidos por bombas, né? E as pessoas, exatamente porque elas estão sendo soterradas, elas estão escrevendo os nomes nos seus corpos, né? Braços, pernas e tudo mais, porque assim, numa explosão, se for encontrado um pedaço, você pode perceber que essa pessoa, até por falta de socorro, se você encontrar só o pedaço e não a pessoa, é óbvio que essa pessoa, infelizmente, falece. E está sendo publicado isso. Mas a gente sabe que, infelizmente, existem muitas pessoas ainda soterradas e como está tudo caótico lá, então como é que a gente imagina o número das pessoas soterradas? Tal prédio foi demolido, né? Foi bombardeado, caiu tudo. Então, a gente... as pessoas que a gente não foram para um hospital, a gente imagina que estejam soterradas. Elas não são dadas como mortas, né, mas elas são dadas como soterradas porque algumas ainda é possível que estejam com vida. Recentemente, aí tá circulando na internet o vídeo de uma garotinha soterrada, retirada com vida, um gatinho retirado com vida, né? Então, a gente só dá a morte quando você acha o corpo mesmo da pessoa ou um pedaço de corpo que realmente impossibilite imaginar que essa pessoa está viva. Aí o médico, olhando isso, ele constata a morte e faz a certidão de óbito da pessoa. Diante desse cenário, Jamília diz para a gente se, afinal, o povo palestino tem sequer direito ao luto. Quando você perde a sua casa, você já experimenta, os psiquiatras dizem isso, os psicólogos, e é fácil imaginar, você já enfrenta uma sensação de luto. Quando você perde um membro do seu corpo, perde o olho, perde um braço, perde uma perna, você tem um permanente luto. Esse luto você nunca vai se recuperar. O que nós não estamos tendo é, de fato, sequer um direito de luto digno. O que eu quero dizer por isso? Quando você consegue enterrar um filho, um marido, um pai, um irmão, com muita tristeza você ainda vivencia o luto. Como é quando você não sabe se morreu? Dá para imaginar o número de pessoas soterradas? Basta ver as imagens. Eu observei algo cruel, né? A CNN mostra bombardeio, ela não mostra o sofrimento das pessoas, ela não mostra as crianças chegando no hospital chorando, elas não mostram as cirurgias sendo realizadas ali no chão, porque não tem mais lugar, com pessoas sujas e tem que fazer a cirurgia porque senão vai gangrenar. Então é a tentativa da pessoa não morrer
E acreditem, sem anestesia, porque Israel não permite a entrada de analgésicos. Você perceber que o seu filho morreu por uma doença, por um acidente, você vai experimentar a sensação de luto, mas um luto digno. Quando você acha que você não conseguiu proteger seu filho, quando você vê um filho todo estrupiado, você enterra uma parte dele, ou o pior, quando você nem sabe como morreu e se está morto. Então, nem de fato o direito ao luto nós temos. Nós não conseguimos enterrar sem estar o bombardeio ainda acontecendo. E como tem vivido e resistido aqueles que sobreviveram? Jamile conta pra gente a seguir. Essas pessoas, elas foram, os sobreviventes estão destruídos. Eles se tornam mortos-vivos. Quando alguém perde sua casa, ele perdeu a sua dignidade. Tudo que ele trabalhou na vida, sua proteção aos seus filhos. A mulher, nós somos muito mais apegadas à casa porque a gente trabalha na casa. Essas mulheres, elas se sentem inúteis, incompetentes. Existe uma dor ainda, a dor de perder o seu amado, ou a dor de vê-lo sequelado, sem braço, sem perna, ou cego, às vezes pessoas que enlouquecem realmente, perdem a sanidade mental, perder seus filhos, sentir que você não pôde cuidar dos seus filhos, e uma dor ainda pior do que essa, de não saber se estão vivos. Eu penso na pessoa vítima de um edifício que foi bombardeado por Israel e que ela não sabe se os filhos, se o marido, se os pais, seus entes queridos, se eles estão soterrados vivos, sofrendo de fome. Imagina o peso de tudo em cima de você, sem fome, sem se mexer, sem nada, ou se estão vivos, sofrendo, ou se morreram. E talvez nunca ache o corpo. Enterrar o luto é uma necessidade para o ser humano. A pior coisa é você, de fato, não conseguir enterrar uma pessoa amada. E para a mãe, imagina o último abraço de uma criança que foi martirizada. Essas mortes anunciadas, elas são piores. Imagina cada bombardeio, você abraçar seus filhos tão sujos, sem tomar banho há um mês, sem comer comida quente, sem tomar água, tomando água de mar misturada com açúcar, chorando, sem dormir. Quem é que dorme com medo, com bombardeio? Sem esgoto. Israel, pela 6ª vez, bombardeou o esgoto de Gaza. Desde 2005, eles bombardeiam. Essas pessoas já não tinham geladeiras, porque antes, desde 2005, quando Israel bombardeou o sistema elétrico, nunca permitiu que as peças entrassem para conserto, essas pessoas têm no máximo 4 horas de energia elétrica em suas casas. Então, em Gaza, há mais de 10 anos, ninguém tinha mais geladeira. Os hospitais têm geradores, mas as casas não. A vida é pré-histórica, porque, como disse Israel em 2006, eles falaram: vamos fazer os palestinos voltarem para a idade das pedras. E é o que eles fizeram. Afinal de contas, é possível comparar o que está acontecendo hoje em Gaza com o que aconteceu em 1948? Qual é o prejuízo para as mulheres palestinas? Bem, quanto às perdas que as palestinas enfrentam, isso já desde um pouco antes de 1948, e na verdade já a partir do mandato britânico, quando os ingleses foram preparando o terreno para a criação de Israel, já ajudando os sionistas, explodindo casas palestinas, prendendo e matando as lideranças palestinas, estuprando. Com esse massacre agora, esse massacre é a Nakba 2. A Nakba 1 foi bem pior que ele, onde mais de 500 aldeias e localidades palestinas foram exterminadas pelas hordas judeus-sionistas. Eles fizeram algo mais corpo a corpo. Algumas aldeias tiveram bombardeios, mas a média eram tanques que chegavam e colonos armados estupravam, matavam. Na fuga, eles mandavam as pessoas embora, lançavam chamas nos corpos das pessoas, algo horrível. E as mães tinham mais de um filho, então
ou elas fugiam, ou elas fugiam. Esse massacre, ele é só em Gaza, mas com toda a virulência que foi feita para que os judeus expulsassem 85% da população da Palestina, limpeza étnica para criar um Estado que fosse só judeu. Qual, na verdade, os prejuízos, os danos para as mulheres? Primeiramente, danos econômicos. Essas pessoas em Gaza perderam tudo que elas tinham, absolutamente tudo. Você perde sua casa, seu carro, tudo mais. Desde que Israel bombardeou, em 2005, o sistema de eletricidade e esgoto e não permite que entre peças para consertar, e o sistema de esgoto ele já bombardeou 6 vezes desde então. Então, essas mulheres, elas convivem, com doenças, as pessoas adoecem mais por uma questão de falta de tratamento de esgoto. Hoje, elas estão há mais de um mês sem água, então se você observa as fotos, está todo mundo sujo, porque as pessoas estão sem tomar banho. Elas estão tomando água, bebendo água do mar, colocando açúcar, porque não tem água potável. 60% das mulheres grávidas, elas têm subnutrição, o que se reflete em toda a população. Tudo isso traz na gente uma perda moral, um enfraquecimento não apenas físico, como moral. Quase a metade das crianças de Gaza tem ideias suicidas, porque elas não têm esperança. Jesus dizia que onde tem esperança tem tudo, onde não tem mais nada. E as pessoas hoje, você olha, as pessoas há muitos anos, não é de agora, elas se tornaram verdadeiros zumbis. Tem abrigo da ONU que Israel bombardeia, que tem 600 pessoas em um banheiro. Então você perdeu a sua dignidade. Imagina essas mães quando os bombardeios, a cada 10 minutos, agora os tanques entraram, fósforo, tem uma fumaça cinza, provavelmente agora eles estão testando novos equipamentos, novas bombas. O maior produto de exportação de Israel são armamentos. Então, isso não tem nada a ver com o ataque de Hamas, coisa nenhuma, não. Eles precisam testar as bombas, eles querem a Nakba 2, eles querem esvaziar a Gaza e mostrar para os palestinos da Cisjordânia que vai acontecer o mesmo com eles, e já está acontecendo, numa escala menor ainda, porque hoje o ataque ainda é Gaza. Mas a ideia é essa, é esvaziar, é matar e expulsar os palestinos de lá e, ao mesmo tempo, testar as armas. Como é que Israel vende as armas, inclusive no Brasil, para matar as pessoas na periferia ou grupos insurgentes? Como é que eles falam? Tecnologia contra insurgência e armas testadas em campo, ou seja, as nossas armas foram testadas, elas mataram os árabes, elas criaram muito sofrimento, vocês estão vendo? Nossas armas funcionam. É algo nojento. E os Estados Unidos, junto, porque também vende armas. E, aliás, quem são os produtores de armas também são judeus sionistas. Então, infelizmente, é assim, nós somos o rato de laboratório. Os palestinos são ratos de laboratório. E as pessoas que não se iludam, hoje são os palestinos, mas também são as pessoas da favela ou qualquer grupo que vá se insurgir. Imagina a sua dor de escrever no corpinho do seu filho o nome dele, para que se haja um bombardeio e você encontrar o braço dele, você pelo menos saiba que ele morreu, porque dá para imaginar a dor de não saber nem se seu filho morreu ou se ele está soterrado, se ele está passando fome. Eu não sei, eu vou ser sincera, eu acho que eu preferia morrer a estar soterrada. Estar soterrada é morte lenta, a crueldade israelense. Não existe nada mais cruel que Israel. Historicamente, a palavra cruel vai estar associada a Israel. Imagina, na Nakba 1, por exemplo, eles achavam que se eles fugissem, os palestinos ainda tinham fronteiras abertas para fugir, diferente de Gaza hoje. Eles achavam que eles poderiam voltar. As pessoas não imaginavam que as suas casas iam ser demolidas e que elas não seriam proibidas de voltar por Israel. Então, essas mães, muitas vezes, um filho está na casa do vizinho, tem filho na escola, e são vários filhos. Então, ela fugia com os filhos e não conseguia voltar para pegar o outro. Imagina a decisão de vou salvar 3 e vou deixar 1. Isso fez com que essas mulheres desenvolvessem quadros catatônicos. Em Beirute tem um hospital para as mães que realmente enlouqueceram porque elas se culpam porque não conseguiram salvar seus filhos. É cruel, é muito, muito cruel. Então, são danos, infelizmente, irrecuperáveis.
Ninguém se recupera disso, ninguém se recupera disso. Enfim, além dos danos patrimoniais de você ter sua casa e você vai virar refugiado de novo, começando tudo, não é nem do zero, é do menos, porque por dentro você já foi destruído. É isso que eles querem. A indústria do armamento é subjugar outro povo que você acha que é inferior a você por interesses econômicos. É a indústria do sofrimento. Dias antes do atual conflito, foi realizado o encontro de mulheres palestinas e israelenses em Jerusalém, reificando o fim do conflito de décadas. Jamile conta pra gente como os movimentos de mulheres têm enfrentado essa situação. Nós temos vários movimentos sociais de palestinas, União de Mulheres, Marcha de Mulheres, nós temos várias, e as pessoas acham que a mulher palestina briga contra a opressão machista e tudo mais. A gente nem espaço tem para isso. Primeiro a gente quer viver. Para a gente essa pauta é uma pauta tão pequena. Primeiro a gente quer viver, a gente quer que nossos filhos tenham escolas. Israel fecha as escolas na Cisjordânia por 2 anos e meio. Nós temos problema de subnutrição. Israel controla os alimentos que podem entrar em Gaza, de propósito para nos manter subnutridos. Israel não quer que as crianças palestinas tenham felicidade. Chocolate é proibido de entrar em Gaza. Israel proíbe a entrada de chocolate e massas em Gaza. Então, a nossa briga hoje é pela sobrevivência. E, de fato, as mulheres estão unidas nessa briga, lado a lado com seus parceiros, com seus irmãos, com seus maridos, com seus pais. Queremos vida, liberdade, dignidade, a gente quer poder trabalhar, a gente quer poder nossos filhos irem às escolas, estudarem, a gente quer ter direito de não destruírem nossas casas, de não destruírem nosso sistema de esgoto, um mundo que pare de se calar quando vê toda essa matança e acha isso normal. O mundo que pare de nos olhar como se nós não tivéssemos direitos humanos como todos os outros humanos. O povo palestino tem demonstrado toda a sua bravura e resistência. Jamile conta pra gente como ela e outros têm resistido também. O que nos dá força é saber que você está com a justiça. É saber que você é a vítima, é saber que você não roubou a terra de ninguém. Os palestinos são um povo muito religioso. Os palestinos amam a vida, amamos a terra, né? Nós somos camponeses. A maior parte dos palestinos são camponeses. Então nós temos um apego muito grande à nossa terra. Nós realmente temos raízes e raízes milenares. E a Palestina é linda. Mesmo com toda a destruição, com a falta de água, nós estamos sem coleta de lixo. Mas apesar de tudo isso, impressionante. Se você conversar com alguém de Gaza, você vai descobrir como é um amor tão poderoso que realmente é algo que eu acho que só as raízes explicam e o apego aos seus ancestrais. Nós somos muito conectados aos nossos ancestrais. Quando começou todo esse genocídio, no início eu pensei, realmente eu queria morrer. E eu estava deitada assim, triste, pensando, Deus me leva, eu não aguento mais. E aí eu senti meu pai, meu falecido pai, falando, não, levanta, leva o nosso grito de justiça, o nosso grito de ânimo para os nossos resistentes. Palestinos não desistem, palestinos resistem, nós vamos transformar. Então eu acho que é isso que nos dá força. Jesus dizia que quem tem esperança tem tudo, nós temos esperança. Você ouviu uma matéria do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. Você também pode apoiar o A Verdade e os movimentos que constroem o nosso jornal através do nosso Apoia-se. É apoia.se/movesociais. Ambos os links estarão na descrição do episódio. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.